Meu Deus do céu, que hoje tem o quê? Fazenda. Tem festa. Lari Botino vai entrar, a gente não sabemos qual vai ser a impressão das pessoas, mas o que a gente sabe é que, assim, tá pegando fogo lá dentro. Pois é, gente, rolou treta, tá? O Erasmo não gostou, porque ele não foi citado na dinâmica do Rodrigo Faro, na hora do Faro, pelo Victor, foi cobrado do Victor. Victor esse que já aí discutiu com o Bill, junto com o MC Gui, logo quando a gente gravou o primeiro vídeo hoje, certo? A gente já gravou um vídeo se você não tá acompanhando, gente, aproveita e se inscreva, tá? Se inscreva pra vocês acompanharem do que a gente fala aqui. E aí, gente, rolou essa dinâmica, tá? E aí, o que aconteceu? A dona Tati apontou o dono Victor como falso. Não na cara dele, né, gente? Falou depois da dinâmica, porque assim, ainda não tá tendo culhão aí pra falar tudo isso na cara do Victor. Inclusive, tô esperando, tá? Tati, por favor, fala isso. Já que ela fala tanta coisa da Dai, fala tanta coisa da Erika, fala tanta coisa que mais. Ela fala de tanta pessoa ali, mas pro Victor até agora não teve essa oportunidade, né? Pra dizer que ela não tem culhão. E aí, gente, apontou tudo isso do Victor, né? O Dinho jogou o girassol no colo da Daiane, mal educado. A galera aí tá jogando isso lá no Twitter, falando que ele não tem educação nenhuma, né? Tratando ela desse jeito. Por mais que ele tá com ranço, não goste, pelo menos faça as coisas, não precisa jogar na cara dela. Porque assim, se você parar pra pensar que todo mundo tem um pouquinho de ranço de todo mundo, certo? E aí o Rico, vamos pegar o Rico, por exemplo, junto com o Milady. Ele foi lá, trocou as alfinetadas, flor e tal, mas só o Dinho fez aquilo, né, gente? Foi falta de respeito. Eu devo concordar com a galera do Twitter, certo? E aí, fora isso, temos o quê? A treta. O dono Gui, gente, cagou pela boca. Não que ele não tenha cagado os últimos dias, né? Últimos dias não, né? Que a gente fala bastante dele aqui e olha, juntar todos os machos, gente, fode, tá? Bom, ele pegou, destruiu, detonou a dona Érica, falou que o discurso dela não é válido, mandou o Bussunzinho com o discurso nada a ver, trouxe uma pauta de machista e deixou o cara desestabilizado, aquela coisa que ele já repetiu, não deixou ela falar, foi mal educado, ela queria justificar, né? Porque ali você tem. É normal, você fala, você aponta e a outra pessoa justifica, se diz se concorda ou não. Não deixava ela falar, interrompia isso. Olha, gente, atitude machista diminuindo a mulher no programa ali, sabendo que ela tava pedindo desculpa de novo pro moçunzinho, uma desculpa no qual ela nem precisava, mas ela não sabe disso, porque ela não tem uma visão ampla igual a gente aqui de fora, porque a gente assiste tudo. E aí, o moçunzinho falou que aceita a desculpa dela, não falou que ele errou, ele falou assim, né, bom, ainda bem que você aceitou teu erro, eu te perdoo e tudo mais. Mas ele apontou o Erasmo como machista, tá? Ele escreveu à mão, em dedinho lá, com caneta, e colocou Erasmo machista de novo. O porquê, a gente não. Quer dizer, a gente sabe o porquê, né? Mas não sabemos o porquê que ele chegou nessa conclusão, porque a gente já vai descobrir domingo, certo? E aí, só que ele não assumiu que ele é machista também, que isso me deixa preocupado, né? Ele vê os outros, mas não vê o próprio dele. Arcrebiano, precisa nem falar, né, gente? 4 adjetivos, né? Manipulador, falso, traíra e não sei o quê. Não gostou muito dos adjetivos e isso tá repercutindo na casa, tá? Bom, falei acho que tudo, né? Vamos entender melhor essa história, gente? Aproveita então, tem um botão aqui embaixo, se inscreva, deixa like também, comenta aí o que vocês acharam para quem assistiu a dinâmica. Para quem não assistiu, eu vou aqui fazer um adendo só para vocês entenderem a treta que rolou após isso, né? Tem MC Gui, tem o Erasmo cobrando posicionamento de Victor, Victor fugindo, Tati falando de Victor, olha, confusão, tá? E aí a gente também vai falar a treta do Bill com o Victor, fechou? Então deixa like, se inscreva no canal, vai ver o vídeo mais cedo, tá? Bom, de início, vamos só entender o que aconteceu antes da dinâmica aí, pra gente entender o porquê que o MC Gui e o Victor, junto com o Arcrebiano, não estão se bicando, certo, gente? Bom, o Bill disse o seguinte, gente, ele tava no sofá ali comendo a farinha láctea, né, que ali eles só sobrevivem de farinha láctea, e disse assim para o Victor, que tava no sofá junto com o MC Gui, e também o Thiago e o Erasmo dormindo, o Bill disse assim que tava incrédulo, porque ele tá passando a mão na cabeça das pessoas que levam punição. Ele não citou quem era, se era a Dai, que tinha levado a punição do roupão, ou se era do Rico também. Ou se ele generalizou aí as pessoas, certo? E aí, ele disse assim que o fato, daí o Victor respondeu, né? O fato dele conversar com as pessoas não quer dizer nada. Ele não concorda com a pessoa, mas ele não vai tratar as pessoas com indiferença, porque ele não é assim. Tudo bem o Bill reagir dessa forma, tudo bem do Gui agir dessa forma, como outras pessoas que se juntou num grupinho ali pra excluir umas outras pessoas. Ele disse assim que o lado humano dele não deixa ele fazer isso. Então, o fato dele estar conversando não quer dizer nada, tá, gente? E aí eles queriam saber o significado de sabonetando e passar pano, porque aí eles levantaram o sabonetando, depois levantaram o passar pano, e eles não estavam entendendo o que era isso, tá? Porque era, na verdade, é que sabonetando é quando você não vai direto no seu alvo, não responde, e aí você fica meio que fugindo da pergunta. Isso é sabonetar. Passar pano é quando você está passando pano para a atitude das pessoas. As coisas que as pessoas fazem ali dentro. Passar pano, fechar os olhos para as coisas que está acontecendo, certo? Então tem duas diferenças. Eles não sabiam o que era isso.
Mas pra quem não sabia, já tô explicando aqui, tá, gente? Sabonetar é quando você tá passando pano pra alguém. E, não, sabonetando é quando você tá fugindo do seu dever de como participante. E passar pano é quando você tá fingindo que nada está acontecendo ali e tá tudo certo. Ou pelo menos é meu entendimento. Se vocês tiverem outro entendimento, comenta aí que eu quero saber também, fechou? Bom, e aí o Victor disse assim que ele pode, se ele tá achando ruim o fato dele estar conversando com outras pessoas, e aí tal, não sei o que, ele disse assim que pode votar no Victor, que ele não acha ruim não. E aí ele pediu uma explicação para o Bill e também para o MC Gui o que era passar pano e o que era passar a mão na cabeça, né? Que na verdade foi o termo que eles utilizaram, não é nem passar pano. E aí, mas daí eles confundem tudo, certo? O Bill disse assim que era uma coisa que tipo assim, ai, não faz isso que vai te prejudicar, não faça isso que você vai virar alvo da casa, não faça isso aí que não é legal pra todo mundo. Ou seja, o Bill ele jogou uma coisa que ele não sabia, tá? Aí o Victor disse assim, tá, mas eu disse isso pra você, da onde você tirou essa conclusão? Ele disse, eu não sei, responde você, né? Você deve estar pensando isso. Isso você que tem que me dizer, né? Que você tá conversando com a galera aí. Então, assim, você que deve ter esse tipo de pensamento. Ou seja, arcrebiano, gente, olha, cagando pela boca, tá? Trazendo um argumento no qual ele não sabia e não sei de onde que ele tirou toda essa raivinha do Victor, né? Assim, diretamente ele e MC Gui, sendo que eles são amigos, tá? Mas com o que o Gui Araújo aí dá pra entender um pouquinho melhor quando ele falou, tá? Ou melhor, o MC Gui. Bom, o Victor disse assim, que ele não tinha que achar nada, que se ele tivesse alguma coisa pra falar ou pra perguntar, ele tinha que chegar no Victor e falar, que ele não tinha que vir com esses achismo, porque eles eram amigos. Aí ele perguntou, nós somos amigos? Nós somos irmão? Não, porque se a gente for amigo e irmão, você tem que chegar em mim e falar, você não pode tirar essas conclusões aí do nada, uma coisa que não existe. E aí ele falou, tá, então eu vou te dar um exemplo aí só porque você está dizendo que eu estou falando com as pessoas no qual aí levam a bronca. Ele deu o exemplo do Rico, que chegou no Rico, o fato do Rico conversar com ele disse assim que nunca vai chegar conversar com o Rico, mas sim ele chega, o Rico chega para conversar com ele, assim como a Dai e outras pessoas, pelo fato justamente aí de ter uma divisão, né, dele não concordar. Então não, ele não busca a atenção e nem a amizade dessas pessoas. Então ele disse assim que as pessoas vão até ele. E ele disse assim que uma dessas conversas que ele tem por aí é de que ele não gostou do posicionamento com a Milady, ele pediu assim pro Rico não tratar a Milady desse jeito, que fica feio, etc e tal. E aí ele explicou justamente isso. O dono Gui, ele falou assim que ele parece mais que tá fazendo tipo um leve trás. Porque quando ele tá junto com o MC Gui, com o Bill, com os outros macharadas da casa, ele fala das atitudes das pessoas, ele fala do erro das pessoas, eles falam das punições, ele fala que não gostou, um fala que não gostou. Isso aí tudo eles se concordando, né, gente? Que a gente vê que eles, um assina embaixo do outro, né? E aí quando eles se separam, um fala mal do outro, né? Como a gente viu o Mussunzinho fazendo aí na hora do faro, né? Lambeu todos os machos, saiu pra falar mal dos outros machos que ficaram, certo? Bom, e aí o Bill disse assim que pra ele isso era passar pano, tá? Então assim, que o Brasil está vendo, o público está vendo, né? Ou seja, né, resumindo, o Bill não tinha argumento pra falar o que era passar pano, o que era sabonetando e o que ele não gostava das atitudes do Victor, tá? Quem mesmo simplificou tudo isso aí foi o MC Gui, né, que falou que essas atitudes do Victor ficar de todos os cantos aí jogando com todo mundo tava muito feio pra ele, certo? Bom, aí o dono Victor foi conversar com a Milady, falou sobre isso que aconteceu. E aí eles falaram da Daiane também, sobre a treta do roupão, no qual a gente falou. E só pra eu citar nessa conversa, só porque a gente entrar aí pra gente saber o contexto da história. Nessa conversa, o Victor disse assim que tem muito homem machista lá dentro, que ele já tinha reparado isso, tá, gente? E por que que eu falo isso? Porque assim, ele teve uma conversa com a Erika lá quando a Erika foi fazendeira 2 ou 3 dias após, né, ela ter assumido o cargo de fazendeira, né? Não depois da treta tudo. Ele já tinha dito isso pra Erika que tinha vários caras machistas lá dentro, certo? Só que ele não voltou mais a citar isso. E aí todo mundo fazendo esse enredo aí contra a Erika, esse machismo todo dos homens se unindo e acabando com ela. Primeiro que ele já tinha falado que os homens estavam falando mal dela, que isso era machismo sim, tá? Mas em nenhum momento ele se manifestou contra isso. Falou, olha, cara, desculpa, mas eu devo concordar com a Erika, né? Porque o que vocês fizeram ali é machismo. Ele não concordou com isso em nada. E aí, depois que passou tudo isso, hoje ele vem falar assim que viu muitas atitudes machistas nos caras. Quando ele fala isso, a gente lembra dessa conversa da Erika com ele, justamente ele falando dos meninos, certo? Ou seja, o Victor, além de falso, é incoerente, poderia ter saído sim a favor da Erika, sabendo que os caras estavam tudo errado. Ou seja, não quis se manifestar, né, gente? É o famoso sabonetando. Aí ele entra como sabonete mesmo, tá? Pra quem não sabia o que que era. E isso, gente, só foi o começo. Começo, tá? Daí começou a falação, porque isso só foi o contexto da briga do Victor junto com o Bill, porque o Bill saiu andando, virou as costas.
Jogou o negócio ali, não sabia nem o que tava falando, né? Inclusive, a Daiane falou, ai, o Bill não sabe nem dar um discurso, não sabe nem falar as coisas, não sei nem o que que fala, abre a boca pra falar bosta, né? E aí, jogou isso. O MC Gui mesmo que esclareceu o porquê que ele achava isso do Gui, do Victor, tá? Inclusive, eu não entendi porque que o MC Gui tinha entrado na conversa. Estranho, né? Bom, e aí temos o quê? O Rodrigo Faro, aonde entra o dono Gui Araújo, tá, gente? Não MC Gui, detonando a Érica. Entra também a parte do moçunzinho que a gente vai falar agora, tá? Mas antes disso, aproveita, se inscreva no canal, deixa like também, comenta aí embaixo o que vocês acharam do posicionamento do Victor, se vocês é contra, se vocês são a favor, o que vocês acharam. Assim, comenta aí, que daí a gente vai falando, tá? Mas não deixa de se inscrever também e deixar like, fechou? O dono MC Gui junto com o Bill são tudo farinha do mesmo saco, né? Que eles falam, né? Fala mal, depois tá lambendo, depois fala mal de novo, faz a mesma coisa que o outro, só que aponta o erro dos outros, né? Aquela famoso pimenta nos olhos dos outros é refresco, né? Porque eles também fazem isso. Então, assim, não sei o que eles estão reclamando, certo? Bom, aí temos o Gui, o dono Gui Araújo, né? Ele, na hora que o Mussunzinho apontou ali a dona Érica como. Não vou lembrar agora, esqueci. Mas ele apontou ali a Érica, né, no programa. A Érica pediu desculpa, falou assim que não deveria ter feito isso. Ela aí admitiu o erro, digamos assim, entre aspas, tá, gente? Porque não foi um erro, só que tanto a galera falar que ela tava errada, então aí transformou a vítima em agressor, né? Na verdade, a Érica era a vítima dessa situação toda e acabou virando a agressora, certo? E aí ela pediu desculpa e toda vez que ela ia falar, o Gui ficava interrompendo e não deixava ela de jeito nenhum falar. Ele disse assim que pedir desculpa era fácil, porque todas as vezes que ela pedia desculpa era pra tirar o dela da reta, que de verdade ela não estava se sentindo, ela não estava se sentindo culpada para pedir desculpa, mas ela estava fazendo isso só porque os outros estavam pressionando ela, tá, gente? Então assim, ela nunca teve essa vontade de pedir desculpa. E de uma certa forma ela não queria pedir, ela bateu ali um pouco de frente, mas né, coitada, gente, ela tem nem o que falar da coitada da Érica. E aí ele disse isso sobre ela e também assim falou que ela não aceita crítica, que tudo que ela faz ele não vai aceitar, ele não gosta dela, ele tem um embate pessoal direto com ela, que o Mussunzinho pagou o preço pelos adjetivos que ela colocou nele e que ele não concorda com isso. E aí ele falou que sente falta do Mumunzinho não, né? Mussunzinho. E aí ele falou assim, ele ficou repetindo, né? Isso, né? Daí falou do discurso, não deveria ter trazido o discurso e tal. Bom, e aí ela foi de novo tentar mais uma vez falar. Ele disse assim que era muito fácil também ela aproveitar essa oportunidade, que ela tinha tanto tempo para pedir desculpa e ela não fez, esperou aí 45 segundos do segundo tempo para pedir desculpa para ele, que foi antes dele ser eliminado. E aí ele disse que perguntou para várias meninas e nenhuma das meninas sentiu o que ela sentiu. De fato, né, gente? Porque, né, dois átomos não ocupam o mesmo espaço, né, gente? Não era ele que estava falando sobre física? Dois átomos não ocupam o mesmo espaço, certo? E aí ele disse assim que quando ela pediu respeito, o respeito não se dá, se conquista, que ele virou fazendeiro e não mudou nada e que em nenhum momento tem que chegar dando ordem, que ele conquistou o respeito de todo mundo, respeitando as pessoas, que aí ele repetiu, é porque é muito fácil pedir desculpa, e aí ficou voltando nisso, tá, gente? Engraçado, né? O Gui Araújo, né? Logo ele tendo uma atitude diminuindo a mulher ali no programa, falando do discurso dela, invalidou tudo que ela falou, invalidou o que ela sentiu, porque foi ela que sentiu e não as outras meninas. A experiência que ela teve com ele não é a mesma experiência que as outras pessoas têm com o Mussunzinho, e a gente já viu isso muitas vezes em reality show, né? Falando bem assim, você não gosta do fulano, mas comigo essa pessoa me trata muito bem. Então nossa experiência não é a mesma, então eu prefiro a gente não conversar sobre isso. Ou seja, se isso não é machismo vindo do Nogueira Araújo, a gente não sabe. Quer dizer, eu tô sendo debochado, tá, gente? Pra quem não entendeu, certo? Vamos ver aí, tá? O que o Mussunzinho vai falar, porque a princípio ele não tem aí o que a galera falando de fora. E aí vamos esperar uma retratação dele aí nas redes sociais, né? Que com certeza ele vai fazer depois que descobrir que sim, ele foi machista, tá? Bom, e aí o Gui Araújo também, né, gente? Depois que ele detonou ela não teve nem palavras pra tentar aí se defender, né? Porque não precisava falar mais nada, né? Porque ela foi atacada de todos os lados e ela vem vindo sendo atacada de todas as formas, certo? Bom, e aí a gente também tem o quê? O Mussunzinho, né, que chamando o Erasmo de machista, como eu falei lá no início do vídeo, ele colocou a placa com caneta, porque essa placa não existia, tá? E aí ele disse assim que queria rever alguns conceitos disso, que a galera tinha que rever alguns conceitos disso,
que pra ele era uma surpresa, que eles estão usando isso de uma forma inadequada. Acredita, gente, que ele falou que a galera tá usando de uma forma inadequada? Pois é, gente, tudo isso o Erasmo falou. Inadequada. Pois é. Ele falou assim que ficou surpreso, Mussunzinho, né? Já que eles ficavam ali bebendo uma cerveja, eram amigos, né? E admira ele, o Mussunzinho, ter esse tipo de pensamento, ou sei lá, uma coisa do tipo, contra ele. Já que a dona Lisiane trouxe isso à tona. Ele falou assim: a Lisiane trouxe isso à tona a primeira vez, e a galera ficou usando isso contra ele, certo? Segura essa informação que a gente vai falar depois do que aconteceu aí, só pra gente entender o contexto também. Que aí ele vai repercutir isso com os meninos, tá? E aí ele falou assim que, né, não precisava do dono Mussunzinho entrar aí pra falar esse tipo de coisa pra ele. Ou seja, não sabemos que tipo de informação que o Mussunzinho recebeu. Eu acho que ele apontou isso mesmo por causa da atitude da Lisiane e do Erasmo, tá, gente? Que teve ali, que a gente sabe que foi, assim, certeira. E a gente vem falando bastante disso no canal. Mas eu fiquei admirado porque ele não se assumiu machista, né? Ele conseguiu apontar do dono Erasmo, mas não conseguiu se ver no papel de machismo. E muito menos dele estar conversando com os outros machos, falando sobre a Érica, diminuindo. Mas ele falou assim, bom, se eu fosse pelo menos conivente, nem ele viu que ele era conivente com isso. Sei lá. Será que também o Rodrigo Faro não mostrou, gente? Ai, a gente vai ficar sem saber, né? Bom, e aí, o que nós temos? O Bill também, né, que recebeu uma placa de manipulador, falso, mentiroso e traidor. Bom, e aí depois o Bill disse lá em conversa com o Erasmo que ele não lembrava de nada e que ele tratou o dono Mussunzinho indiferente desse jeito pro Mussunzinho colocar várias placas nele. A única coisa que ele falou é que o público queria ver mais pessoas no jogo. Então, assim, da parte que estava naquele momento da roça, o Mussunzinho era a parte mais fraca, tá? Era o único momento que ele conseguia puxar na cabeça dele a respeito do Mussum. Então ele ficou admirado com as placas que recebeu, gente. Bom, e aí, né, teve lá a dinâmica e tiveram que entrar num consenso ali, algumas pessoas que receberam alguns girassóis, que foi o Victor, o Gui Araújo e o Bill, para dar 10 mil, tá, gente? Eles deram 10 mil para a dona Milady, tá? E aí ele foi repercutir o Victor com a Tati quebra-barraco e isso pegou de uma forma negativa, tá? E aí ele foi falar com a Tati, falou, olha, Tati, desculpa, né, porque, né, você sabe, a dinâmica, não sei o quê. E aí, gente, a Tati detonou ele. Não na frente, né, porque a Tati não tem culhão pra falar. Ela só fala quando tá muito estourada, ou como, tipo assim, ela só estourou ali com a Erika quando afetou o Mussunzinho, alguma coisa do tipo, tá? Porque diretamente ela não teve culhão, que ela só brigou mesmo com o Rico. E a gente sabe que é verdade, né, gente? Bom, e aí ela falou que o Victor era falso, sem caráter, manipulador e outros adjetivos, tá? Bom, aproveita, gente, se inscreva no canal, deixa like, vá nas nossas redes também, porque assim, você sabe que aqui a gente acompanha 24 horas o Play Plus, né? E a gente vem comentar tudo o que acontece. Então, assim, aproveita, se inscreva, acompanhe com a gente aí também. Vamos ver, hoje tem festinha Lara e Botino também entrando, né? Pra gente ver qual vai ser a reação. Ah, de festa vai ser igual da dona Esté entrando, né? Mas daí a gente tem que ver o pós. E aí vamos ver que tipo de informações a dona Lari teve até o momento que ela foi confinada, porque isso vai mexer muito no jogo. Se ela vai ficar do lado dos machos, assim como a Tati vem ficando, Solange também tá meio ali, junto com Valentina talvez um pouquinho, ou ela vai ficar do lado das meninas quando perceber que existe esse machismo, né? Esses homens tudo, né? Pois é. Bom, e aí, quando ela foi conversar sobre o Victor, gente, ela falou assim que o Victor era um puxador de saco da Milady. E aí a dona Solange fala que já tinha dito isso faz muito tempo, desde aquele jogo. E aí onde que ela fala que ele é manipulador, tremendo fofoqueiro, mau caráter, falso e articulador. Que ele chega, e aí quando ela fala tudo isso, que ele já estava ligado na forma que ela tem tratado ele, já deu algumas indiretas, mas ele não se toca. E aí, nesse momento, gente, o Victor chega, elas mudam de assunto, né? Fingindo que nada aconteceu, e começa uma outra treta. Uma treta assim, do nada. Do nada, tá, gente? E aí o dono Erasmo foi cobrar do Victor, assim, tipo, do nada. Ele na cozinha ali, conversando com a Tati sobre o que aconteceu, e o Erasmo chega nas costas e fala, ai, por que você não me citou? Porque a Tati citou meu nome lá no não sei o que e tal. E aí eles começaram a discutir a respeito sobre isso, tá? Ele disse assim que, aí o Erasmo falou assim que ele deveria falar do nome dele na dinâmica, porque ele queria saber se era recíproco, já que ele citou o nome de algumas pessoas, que quem citou o nome dele foi a Tati. E aí o MC Gui também, né, que ele teve aquela briga lá no começo do vídeo que eu falei pra vocês sobre a treta deles. Ele falou assim que essa atitude do Victor, ele vê de uma outra forma, que ele já tinha dito isso na conversa que eles tiveram mais cedo. Ele disse assim que aí o Victor disse assim que conheceu eles ali e que nem sempre ele precisa citar ou dar alguma coisa pra eles pra dizer que eles são amigos ou alguma coisa do tipo.
Bom, de alguma certa forma é verdade, tá, gente? A galera tá cobrando ali, ah, é porque eu só quero aparecer, você precisa dizer meu nome. Ah, eu acho que não precisa não, tá, gente? Bom, o MC Gui disse assim que toda vez que ele tenta entrar em conversa com o Victor reage de uma forma negativa. E já que ele citou pelo menos uns 7 nomes ali, ele estava esperando que ele citasse de mais alguns, né? Já que ele citou 7 pessoas, né? E eles criaram essa expectativa. E olha, gente, desnecessário, né, gente? Desnecessária a cobrança pro Victor, porque assim, ah, eu preciso que você fale meu nome, porque eu preciso saber que você é recíproco. Ah, porque quem citou meu nome foi a Tati. Ah, já porque você citou o nome das outras pessoas, eu esperava que citasse o meu também, né? Porque a gente é amigo. Eu precisava que você me confirmasse que a gente era amizade, que a gente tinha uma amizade aqui dentro. Ai, preguiça, né, gente? O que eu vou falar sobre? Não tem nem argumento depois de tudo isso que a gente falou aqui nesse vídeo. Bom, o que eu tenho pra falar sobre? Esperamos uma retratação do Mussunzinho, né? Quando ele tiver as informações e ver que a galera acabou, decepou a cabeça dele. Gui Araújo, depois que detonou a dona Érica aí, né, gente? Vamos ver se ele vai ver que ele foi machista, mas ele só vai ver quando sair do programa. Não vai mudar o pensamento dele sobre a Érica nem sobre o Rico. Mas o que ele vem fazendo aí com a Érica, não só ele, como o Bill vem fazendo. O Victor, de alguma forma, algumas vezes também fez. A Milady fez hoje. Ontem, aliás, e a gente falou, acho que também no vídeo mais cedo, a dona Tati vem fazendo. Vamos ver como isso vai ser, né? E eu venho falando também há alguns dias que a dona Érica de Plantinha tá sendo a protagonista do jogo. Ela está sendo apontada e encurralada por todo mundo, tá, gente? E vamos ver se ela ganha aí o público com uma carisma, né? Vamos ver, né? Que a dona Érica não tem tanta carisma, mas que a gente vê que ela tá apanhando bastante dentro do jogo, ela está apanhando, certo? E os machos tudo não precisa dizer mais nada que vai sair um por um, né, gente? Ou esperamos, né? Vamos ver até onde, né? Já a Lari Bottino, como eu falei, vamos esperar que ela tenha uma atitude aí, né? Que eu acho que a Lari Bottino ela é mais incisiva, ela entende melhor. Ela é PhD, né? Digamos assim, que a dona Érica disse que não. Vamos ver se ela vai ter uma voz ativa aí no meio dos homens, já que nenhuma mulher, por enquanto, teve voz ativa, né? Nem mesmo a Aline, que eu esperava um pouquinho mais de Aline, certo? Bom, então aproveita, se inscreva no canal, gente. A gente vai ficando por aqui. Deixa like também, vai nas nossas redes, comenta aí embaixo o que vocês acharam. Vamos acompanhar a festa aí de plantão, agora são quase 8 horas da noite, e aí vamos ver como que vai acontecer. Se acontecer uma coisa bafo, assim, a gente vem falando aí durante a noite. Ou senão a gente vem de manhã comentando sobre tudo que rolar na festa, fechou? Beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!